Vamos falar mais um pouco sobre momento de massa e centro de massa. Considere uma barra rígida horizontal colocada sobre o eixo do X com o início da barra do lado esquerdo sobre a origem. E aí nós vamos mostrar que o momento de massa desse sistema discreto de pontos ele varia de acordo com o ponto de referência que tomarmos, certo? Eu vou chamar aqui o ponto de massa 3 kg, que está em cima da abscissa 2, vou chamar de X2. Eu vou chamar aqui o ponto de abscissa 4 como sendo X4 e o ponto de abscissa 5 como sendo X5. E aí, para a gente calcular o momento de massa pontual, nós vamos multiplicar a massa pela distância do ponto ao ponto de referência. Se tomarmos como ponto de referência 0, então nós escrevemos M0 para representar o momento de massa do sistema discreto em relação à origem. E aí multiplicamos a massa pela distância até a origem, que no caso vai ser 3 vezes 2, aqui vai ser 3 vezes 4 e aqui vai ser 4 vezes 5. Multiplicando e somando os resultados, nós vamos obter 38. Agora eu vou mudar o ponto de referência para esse ponto aqui, abscissa 3. Então, o momento de massa em relação ao ponto de abscissa 3 vai ser o produto de cada massa pela distância do ponto a esse ponto de abscissa 3. No caso aqui eu tenho 3 e a distância desse ponto para cá, a distância orientada, é menos 1. Porque ele está à esquerda, né? Mais massa 3, distância 1, mais massa 4 e distância 2. Multiplicando e somando os resultados, nós vamos obter 8. Agora eu vou tomar o ponto de referência como sendo um ponto situado aqui na abscissa 1. E aí eu tenho que meu momento de massa total vai ser dado pela soma dos momentos de massas pontuais. No caso, o momento de massa pontual desse ponto em relação a esse vai ser 3 vezes 1, mais o momento de massa desse ponto em relação ao ponto que está aqui, na abscissa 1, vai ser 3 vezes 3. E o momento de massa do terceiro ponto vai ser 4 vezes a distância ao ponto de abscissa 1, que é 4. Multiplicando e somando os resultados, nós vamos obter 28. Vamos utilizar um desses pontos agora, no caso o ponto 4, para fazer o mesmo cálculo. Certo? Vamos calcular o momento de massa em relação ao ponto de abscissa 4. Então eu tenho 3 que multiplica menos 2, né, que é a distância do lado esquerdo, mais 3, como ele é o ponto de referência, ele vai ser 0, mais 5 vezes 1. E aí nós vamos ter como resultado menos 2, certo? Observe que o momento de massa ele varia de acordo com o ponto que tomamos como referencial, certo? Ele varia de acordo com o ponto que tomamos como referencial. Agora, o centro de massa ele não depende do ponto referencial. Vamos observar que o ponto de massa ele é fixo em um sistema de pontos discretos, como esse que estamos utilizando.
Então, note que a massa total desse sistema, ela é invariável. A gente não acrescentou nem tirou massa do sistema. Então, a massa total vai ser igual a 10. As unidades aqui de massa está em quilo e as distâncias estão em metros, certo? Mas eu estou utilizando aqui só o número para facilitar. E aí vamos calcular agora a exata localização do centro de massa. Considerando aqui no primeiro exemplo a origem como referência, então o nosso centro de massa vai ser dado pelo momento de massa em relação à origem dividido pela massa total, que vai ser 38 dividido por 10, que é 3,8. Depois vamos localizar. O do segundo vai ser 8 sobre 10, a massa é constante, que dá 0,8. O terceiro vai ser 28 sobre 10, que é 2,8. E o último vai ser menos 2 sobre 10, que é menos 0,2, certo? Menos 0,2. Agora vamos localizar e observar que os centros de massas dados por referenciais diferentes, eles coincidem, ele é fixo na barra. Para o primeiro, nós temos 3,8, observe. 3,8 tomando 0 como referência. 3,8 nós temos 1, 2, 3, aqui ó, 3. Aí eu vou dividir aqui esse segmento de 3 a 4 em 8 pedaços, certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Faz de conta que eu dividi aqui em 5 pedaços iguais. E aqui eu também vou dividir em 5 pedaços iguais. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou tomar 8 pedacinhos, porque é 3 inteiro e 8 décimos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Bem aqui assim, ó. Aqui é 3,8. Agora vamos localizar 0,8, considerando que o nosso referencial é o ponto de abscissa 3. Ora, se o nosso referencial é o ponto de abscissa 3, é como se eu tivesse transportado a origem para cá. E aí quando eu vou determinar 0,8 na reta, eu vou pegar uma unidade, dividir em 10 partes e tomar 8, que coincide com 3,8 naquele outro referencial. Agora eu vou tomar como referencial o número 1, certo? E o resultado tinha me dado 2,8, como vocês podem perceber. 2,8. Se o referencial é 1, aqui é como se eu tivesse transladado a origem para cá. E aí, para me calcular 2,8, observa. 1, 2. Aí eu pego esse, divido em 10 partes e tomo 8. Então eu vou cair aqui bem no mesmo local. E para finalizar, no último referencial, o momento de massa deu menos 0,2. E o nosso referencial tinha sido no ponto de abscissa 4. Menos do lado negativo. Suponha que seja 0. Menos do lado negativo. Como é menos 0,2, eu vou dividir esse inteiro em 10 partes e tomar as duas primeiras, né? Da direita para a esquerda. Logo eu vou cair aqui bem em cima do mesmo centro de massa. Isso prova que o centro de massa em um sistema, ele é fixo, ele não muda.